Olá para todos. Jesus mandou dar o dízimo? Ele aprovou, sim, mas temos que ver para quem isso foi dito. A pessoa deve saber distinguir Israel e igreja. E tudo que está escrito na Bíblia deve ser visto para quem foi escrito, se foi para Israel ou a igreja, se pertence à lei ou à graça. Épocas e questões culturais diferentes. O texto de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Este versículo ainda é muito usado, mas nessas alturas alguns já sentem receio em citar para tentar alegar que Jesus apoiou o dízimo e também para apoiar o dízimo no Novo Testamento, pois já conhece bem a história e já sabe a resposta que ouvirão. Vamos analisar o texto. Veja que Jesus disse: desprezais o mais importante da lei. Eles viviam sob a lei. Apesar dos 4 evangelhos estarem escritos no Novo Testamento, na divisão bíblica, mas eles viviam sob a lei. Jesus vivia sob a lei. A igreja deu início em Atos, capítulo 2. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, conforme ensinava a lei. Lucas 2, verso 21 e 24, ao 24. Quando curou um leproso, Jesus disse para ir ao templo oferecer a oferta conforme ensinou Moisés. Jesus veio sob a lei para cumpri-la. Ele veio fazer algo que ao homem era impossível. A lei encerrou na sua morte. Hoje fazemos parte da igreja que foi fundada em Atos 2, sobre a nova aliança. A Bíblia nunca citou os apóstolos recebendo dízimos ou alguém dando dízimos. São sempre especulações e suposições que alguns tentam afirmar. A forma de contribuir no Novo Testamento foi ensinada por Paulo em 2 Coríntios 9:7. Vamos ler. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com uma alegria. Segundo propôs no seu coração. Em 1 Coríntios 16:2 diz que deve ser de acordo com a renda. Tradução NVI. Então, segundo Paulo, deve ser voluntário e proporcional ao ganho. E também deve ser para a manutenção da igreja e ajuda aos necessitados. Foi assim que Paulo ensinou. Eu vi essa semana no YouTube o presidente de um pastor da Assembleia de Deus. Eu não vou dizer o estado. O problema não é ser da Assembleia de Deus, porque existem outras igrejas que estão na mesma situação. Eu não vou dizer o nome e nem o estado que ele é presidente. Mas está no YouTube, é só você olhar. O salário dele é de 150 mil e é de um estado pobre. O vice-presidente é 75 mil. Esse presidente ganha 5 mil por dia e o vice 2.500, num estado pobre. Vamos supor que o pai de família tem 4 filhos. Ele ganha 2 mil por mês, tem que dar 200 reais. Dinheiro de comprar coisa diferente para a criança. A criança gosta de coisa diferente. E acaba dando para sustentar, né, verdadeiros devoradores, né, devoradores de dinheiro, comedores de dinheiro. No Novo Testamento existe apenas 2 ordenanças deixadas por Cristo: a ceia do Senhor e o batismo nas águas. E nenhuma das 2 foram dadas como meio de salvação.
São coisas que não salvam, mas acompanham o salvo. Da mesma forma, o dízimo não era meio de salvação. Nunca foi meio de salvação. E isso hoje não pode ser usado como barganha com Deus, como fazem por aí. Quanto mais você dar, mais Deus te abençoa. E alguns chegam até a dizer que se não dar, você não será abençoado e perde a salvação. Já vi casos de pessoas que dizem que perde a salvação. Já vi casos, tem por aí. O dízimo nunca foi meio de salvação, nem na lei, nem agora, nem nunca. Alguns dizem, se não der, o devorador vai devorar suas finanças. Veja só, apresentando o devorador como um demônio. Isso é manipulação. Na verdade, o devorador hoje são estes que comem o dinheiro das pessoas, dos membros das igrejas. Estes são os gafanhotos comedores de dinheiro, que se beneficiam do dinheiro de pessoas que não têm entendimento suficiente e são manipulados e amedrontados por eles, que enriquecem com dinheiro seu. Enquanto existir pessoas que sustentem eles, existirão falsos profetas, que são eles. O dinheiro nunca foi para enriquecer ninguém. Nem no Velho Testamento, e nem no Novo, e nem nunca. Isso aí é estelionato, quase praticamente. O dízimo era mais uma ordenança da lei, como muitas outras. A lei tinha centenas de mandamentos e ordenanças que nunca foram dadas como meio de salvação, mas para mostrar ao homem que ele era pecador e precisava de um Salvador. Mas se você acha que deve dar o dízimo simplesmente pelo fato deste diálogo de Jesus com os fariseus, então você deve se circuncidar. Se o seu olhar, pela vida de Jesus e pela época que eles viviam, você deve se circuncidar. Procure um hospital e faça isso. Veja que Jesus foi circuncidado e os demais daquela época também, porque viviam sob a lei. Na lei era tudo ou nada. Tiago 2,10. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todas. As verdades sobre o dízimo, a maioria não contam, porque vivem disso. Hoje muitos pastores são assalariados, então eles têm que motivarem o povo a contribuir, para arrecadar e prestar conta na central, na sede. Eu sei disso. Eu sei muito bem como funciona, não na íntegra, mas há coisas que as pessoas me contam, né? Se você sabe alguma coisa, pode escrever embaixo que eu me interesso saber. Eles vão de casa em casa, incentivando pessoas a se batizarem. Isso eu sei porque eu já vi, pessoas da própria família, para aumentar o número de membros. Batizam moços que andam quase pelada na rua. Depois, no outro dia, está tudo a mesma coisa, que eles querem só encher a igreja de gente. A mesma igreja que há 30 anos atrás abominava certas práticas, hoje é normal. O importante é a casa cheia. Aqueles que pregam por cachê e por dinheiro, eles falam o que o povo quer ouvir. E quem não prega por dinheiro deve falar o que o povo precisa ouvir. Igrejas focadas em dinheiro e interesse próprio, o resultado é apostasia. Mundanismo aceito na igreja. O pecado é uma palavra que vai se excluindo do vocabulário deles aos poucos. Hoje, culto de doutrina, eles chamam de culto de ensino. Mudou até o nome. Porque não tem doutrina, é culto de ensino. Batizam a pessoa de qualquer jeito. Depois de 3 anos, 4 anos, aquelas mesmas moças estão tudo de shortinho na rua. Eu vejo com os meus olhos. Eles vão nas casas convidando as pessoas para se batizarem. Não é uma igreja só que faz isso, não tem mais. Então a situação, eles vão se apostatando aos poucos, e o pecado vai se excluindo do vocabulário deles.
Eles já não vão mais sabendo mais o que é pecado, mais movido a interesse próprio e prestar conta à central. Eu citei a Assembleia no começo ali, mas tem mais igrejas também que estão numa situação mais ou menos parecida. Não sou contra quem dá o dízimo. Se você acha que deve dar, dê. Não vejo problemas. Mas você tem que ver para onde esse dízimo está indo. Veja qual é o salário do teu líder e os bens que ele tem. Se ele tiver muitos bens, é porque foi comprado com o dinheiro da igreja. Entendeu? Então você tem que ver para onde está indo. O dinheiro que era aí para o lanche dos teus filhos, você pode estar financiando riquezas. Entendeu? E isso tem de sobra. Aqui no Brasil isso tem de sobra. Não tem, é incontestável. Aqui tem de sobra. Pesquisa no YouTube para você ver. Igrejas pentecostais conhecidas, muito conhecidas, estão nesta situação, onde seus líderes viajam o mundo a passeio, vão no Circo de Soleil, vão para Walt Disney, vão para um monte de lugar. Pesquise no YouTube para você ver. E você vai ver só. Então você tem que ver para onde está indo o dinheiro. Entendeu? Se você é a favor do dízimo, que dê, mas vê para onde vai, antes de dar. É isso aí. Obrigado a todos e até o próximo.